Um dos temas mais palpitantes no mundo atualmente é o mau uso e o abuso das leis e da justiça, ou de setores da justiça, para fins políticos. Esse tema é objeto de livros e debates em diversos países. O lawfare deve ser visto dentro desse cenário. É mais do que a politização da justiça. É uma guerra que o Estado trava contra a pessoa que foi eleita como inimiga através do abuso do sistema de justiça. Foi nessa forma que nós propusemos esse conceito de lawfare em outubro do ano passado, a partir de uma releitura do termo criado originariamente em 2001 pelo Major Charles Dunlap, que tinha um foco mais claro no uso incorreto das leis para fins militares. Apesar de Charles Dunlap ter inventado o termo, essa metodologia pode ser encontrada desde pelo menos o pós-Segunda Guerra Mundial em vários países do leste europeu. Vale destacar que os maiores casos de lawfare da história vêm de estados totalitários. O autor Otto Kirchheimer, já na década de 60, descreve com precisão a metodologia aplicada naqueles casos históricos de lawfare. Em seu livro Justiça Política, o uso de processos jurídicos para fins políticos, ele descreve os instrumentos de guerra política que hoje parecem tão atuais a ponto de serem confundidos com a própria Operação Lava Jato. Vamos dar alguns exemplos dessas táticas de lawfare. Primeiro, a abertura de diversos procedimentos investigatórios e judiciais sem materialidade para tentar amedrontar e aterrorizar o inimigo político, ou ainda para prejudicar sua atividade política. Segundo, a manipulação das informações com sucessivos vazamentos visando demonizar ou deslegitimar o inimigo eleito. Terceiro, a tentativa de intimidação de advogados de defesa através da confusão entre eles e seu cliente, visando fragilizar e cercear o direito de defesa. Quarto, a sistemática violação de direitos humanos ao longo da guerra jurídica. E, por fim, a ocupação do tempo e dos recursos financeiros do oponente político. Já dissemos aqui que o caso do ex-presidente Lula é um dos maiores casos de lawfare atualmente no mundo. Foram abertos contra ele inúmeros processos e procedimentos sem qualquer materialidade, sem qualquer evidência mínima da prática de um ato ilícito. Na última semana, tivemos um exemplo claro da aplicação dessas táticas de lawfare contra Lula na questão dos recibos dos aluguéis. O juiz imaginou que os recibos dados pelo proprietário do imóvel, a dona Marisa, jamais seriam localizados. Por isso, sugeriu que fossem apresentados. Mas os recibos foram encontrados. E o que aconteceu? Logo, os próprios agentes do Estado passaram a plantar na imprensa a ideia de que os recibos seriam falsos, em razão de algumas datas incorretas indicadas em 2 de 26 recibos. Criaram uma versão de que os recibos teriam sido assinados em uma única data, em 2015, o que jamais foi sustentado no processo. Até mesmo nós, os advogados, fomos atacados com reportagens absolutamente descabidas. O que ocorreu, portanto, foi que os agentes do processo tentaram influenciar negativamente a opinião pública e criaram um ambiente imaginário em que os recibos, que são autênticos, fossem vistos como falsos. É clara a tática de lawfare. Hoje trouxemos alguns exemplos de como funciona esse ataque assimétrico na guerra jurídica. Traremos outras ao longo dos outros encontros. É importante que essa metodologia seja conhecida por todos para desarmar de imediato futuras tentativas de lawfare. Veja que essas práticas são cometidas por agentes públicos, ou seja, por aqueles que, em verdade, deveriam estar zelando pelo sistema jurídico do país, e não mal utilizando e abusando das leis e dos procedimentos jurídicos para perseguir o inimigo político. A guerra política se trava nas urnas, de forma democrática e com transparência. Qualquer outra forma de deslegitimação de um inimigo político deve ser repudiada por todos os cidadãos.